A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. Estamos em campanha de missões mundiais e um dos países, dos continentes menos conhecido do mundo é a Oceania. Há poucos países que a gente lembra que faz parte da Oceania. E os dois países mais conhecidos da Oceania é o Canadá e as Filipinas. Aliás, Filipinas não, as Virgem. Mas convido você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nova Zelândia também é conhecida, né? Eu leio, os irmãos observem atentamente a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 28, do verso 16 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade nos céus e na terra me foram dadas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Podeis assentar, nós já oramos com o nosso vice-presidente. O tema da nossa mensagem é: vamos completar a missão no poder do Espírito Santo. Ou, no poder do Espírito Santo, vamos completar a missão. Que missão é esta? Um grande encontro, Jesus Cristo, ou um grande encontro foi marcado por Jesus com seus discípulos na Galileia. E os discípulos vieram e o adoraram. Alicerçado no poder de Jesus, no poder que Jesus Cristo dera aos seus discípulos, e no poder que Jesus Cristo detém e que prometeu exercer em prol da sua obra, na qual seus discípulos participam. Receberam a incumbência de evangelizar o mundo. A sua missão consistia em levar as almas à conversão, à mudança. E depois disto, batizá-los. Batizar os convertidos. Para fazerem parte da igreja de Cristo, pois Ele mesmo foi quem começou.
ensinando-os a viverem de acordo com os seus ensinamentos. Os primeiros discípulos tinham esta incumbência de que aquilo que Jesus Cristo havia começado com eles, eles agora tinham que dar continuidade à missão que o Senhor começou. Levar pessoas ao arrependimento, levar pessoas à transformação. A gloriosa responsabilidade entregue à igreja, entregue aos discípulos de Jesus, foi uma ordem. Ele não disse: se vocês puderem, façam discípulos. E antes de tudo isto, ele declarou: toda a autoridade, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E ele estava agora enviando os seus discípulos com este mesmo poder que ele detinha. O que esperar dos discípulos de Jesus após não somente esta ordem, mas após toda uma convivência durante 3 anos do seu ministério, aprendendo com ele dia e noite, convivendo? Ali foi uma faculdade intensiva. Foi um período de ensinamento intensivo. Eles não somente viram Jesus trazer a revelação dos céus, mas eles viram Jesus promover a sua autoridade através de milagres, e por último, através da sua ressurreição. E agora, Jesus ressuscitado marca um encontro com os seus discípulos na Galileia. Eles ainda não tinham visto Jesus após a ressurreição. Mas eles foram quando o Senhor lhes mandou através das mulheres. No versículo 10, quando as mulheres encontram-se com Jesus, então Jesus lhe disse: vão, não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, lá eles me verão. E os discípulos foram para a Galileia e se encontraram com Cristo. Mesmo vendo a Jesus, alguns duvidaram de que era Jesus. E Jesus foi ao encontro deles e mostrou claramente que era ele e que ele havia de fato ressuscitado, para não deixar nenhuma margem de dúvida. E agora Jesus, as suas últimas palavras, a sua última ordem, após a sua ascensão aos céus, ele dá aos seus discípulos. Muitas outras ordens ele havia dado durante o seu ministério. Muitas outras ordens Jesus Cristo deu enquanto os ensinava, enquanto os discipulava. Agora eles já estavam como se formados em discípulos de Jesus. Agora eles estavam preparados, eles haviam testemunhado tudo aquilo que Jesus precisava lhes ensinar, para que eles dessem continuidade à obra que o Senhor Jesus havia começado através do seu ministério. E agora o Senhor Jesus Cristo diz, no versículo 29, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20 ele diz,
ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu já lhes dei. Não era para eles ensinarem nada do que eles não conheciam. Era para eles ensinarem aquilo que eles haviam aprendido de Jesus. Era para eles fazerem novos discípulos. Não eram discípulos para eles, mas eram discípulos para Jesus. O que nós podemos observar na ordem de Cristo Jesus? Ele diz: vão, façam discípulos, batizem-os e ensine-os. Ele disse para a sua igreja, ele disse para aqueles que lhe seguiam, para todos aqueles que foram ao encontro dele lá na Galileia. A igreja do Senhor estava reunida ali e ouviu da própria boca do Mestre esta ordem: vão, façam discípulos, batizem-os, ensinem-os. Esta foi a última ordem de Jesus. Estas foram as últimas palavras de Cristo antes dele subir aos céus, logo após a sua ressurreição. No início, Jesus Cristo veio apenas para Israel. Enquanto o seu ministério com os seus discípulos, enquanto ele estava ensinando aos seus discípulos, ele tinha vindo somente para as ovelhas perdidas de Israel. Como diz no capítulo 15 de Mateus, versículo 25, versículo 24, aliás, capítulo 15, versículo 24. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: Jesus disse à mulher: fui enviada para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Não somente nesse texto, vamos voltar um pouco mais. No capítulo 10, ele menciona também que veio apenas ele diz aos seus discípulos: vão, levem bolsas e alforjem, não levem bolsas nem alforjem, nem outras mudas de roupas, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece o seu salário. E ele manda aos seus discípulos, neste capítulo, até o final, ele fala que deve ir somente às ovelhas de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Mais uma vez ele menciona as ovelhas perdidas de Israel e que deve ir somente a eles. Após a sua ressurreição, agora não é mais restrita somente ao povo de Israel. Agora ganha a ordem universal. Quando ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Não somente mais o povo de Israel. Agora todas as ovelhas perdidas de todos os lugares. No texto que traz a nossa divisa, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz que nós receberemos, ou o pecador
que aceita Cristo como Senhor, ele recebe o poder para ser testemunha, recebe a autoridade para ser testemunha. E ele diz para começar por Jerusalém, a Samaria, a Judéia e até aos confins da terra. Agora não se limita somente ao povo de Israel. A autoridade que o Senhor confere aos seus discípulos e a ordem que ele dá aos seus discípulos é que ao receber esta autoridade, ao receber o poder dado através do Espírito Santo de Deus, eles poderão fazer discípulos nos lugares mais próximos, como Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não há mais limites, não há mais lugares tão distantes que os discípulos não possam fazer discípulos. E espera-se que os dos discípulos de Jesus deem prosseguimento à missão que ele havia começado. O que se espera dos seus discípulos é a obediência. Tudo que é necessário para que os discípulos de Jesus façam discípulos foi providenciado. O poder do Espírito Santo, as ordens reveladas através da Escritura Sagrada, começando revelada pelo próprio Jesus. Então não há nenhuma desculpa que nós possamos ter para não fazermos discípulos. E o que nós percebemos que no mundo as pessoas estão vivendo sem prazer pela vida. Nós estamos vivendo num tempo de muita ansiedade, nós estamos vivendo num tempo de guerra, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não têm prazer pela vida. As preocupações da vida muitas vezes nos consomem. E a esperança do mundo são aqueles que conhecem a Cristo Jesus, também chamado de Consolador. Não há consolo de outra maneira se não for em Cristo Jesus. E aonde entra os discípulos que aprenderam de Jesus e que desfrutam da companhia dele, mostrar o caminho fazendo novos discípulos. Nós não podemos de forma nenhuma sermos egoístas ao ponto de guardar somente para nós os ensinamentos daquele que desceu dos céus para trazer um novo estilo de vida, aonde ele mostra que o pecado traz danos à nossa vida, aonde mostra que ele desceu dos céus para levar o pecador novamente a ter um relacionamento com Deus. Porque o pecado naturalmente nos afasta da presença de Deus. O pecado naturalmente nos leva a uma vida longe de Deus. Não é Deus que se afasta do pecador. É o pecador que permite que o pecado lhe distancie de Deus. E não são poucos que na hora da necessidade dificilmente vão a Deus porque acham que Deus não está interessado em lhe ajudar. Certa vez eu conversando com um moço que estava extremamente aflito.
Nós fomos visitar algumas pessoas na penitenciária. E lá este moço estava, e ele perguntou para mim: pastor, Deus ainda se importa comigo? Eu digo: se importa. Mesmo depois de tantas coisas que eu fiz, eu disse para ele: não há nada que você tenha feito que Deus deixe de se importar com você. A minha pergunta é: você se importa com você? E nós tivemos uma boa conversa depois disto. Mesmo assim, ele disse que não era hora para ele ir à presença de Deus e aceitar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há muitas pessoas como esse homem, achando que Deus já não se importa mais com eles por causa do seu pecado, por causa das coisas que praticaram. Mas esse Jesus que começou a igreja e deu a ordem aos seus discípulos para fazer novos discípulos, ele se importa com cada pecador ao ponto de ir à cruz, de se deixar ser levado à cruz e tomar sobre si os nossos pecados, independente do pecado que qualquer pecador tenha cometido, ele levou sobre si, para levar novamente o pecador a Deus, para restabelecer o relacionamento do pecador com Deus. Não é restabelecer o relacionamento de Deus com o pecador. Porque apesar dos nossos pecados causar tristeza ao coração de Deus, Deus não suspende o seu amor por nenhum pecador. O amor de Deus, muitas vezes, nós não conseguimos compreender. Mas não é para nós compreendermos, é para nós desfrutarmos. E quando Jesus Cristo dá ordem aos seus discípulos, ele está se interessando por toda a humanidade, porque aqui a ordem é: vão e façam discípulos de todas as nações. O desejo de Deus é que toda a humanidade seja transformada. O desejo de Deus é que toda a humanidade conheça o amor dele. Agora, para isto acontecer, é necessário que a igreja entenda esta ordem. A base desta missão, a base desta ordem de Jesus ser cumprida, não é a nossa intelectualidade, não é a nossa capacidade humana, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. É a base de cumprirmos esta missão. A base é a sustentação. E a sustentação do cumprimento desta ordem de Jesus é a sua autoridade, é a autoridade de Jesus Cristo conosco. É a autoridade de Jesus Cristo na atuação da missão que vamos cumprindo. No versículo 18 é muito bem claro, Jesus Cristo disse: toda a autoridade nos céus e na terra me foram dadas. E quando ele disse isto aos seus discípulos, no versículo 20, no finalzinho ele diz: e lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim. Ou seja, na ação do cumprimento desta comissão, Jesus Cristo promete que estará com os discípulos que quiserem cumprir esta missão. Cada momento, todos os dias. Muitas vezes nós temos dificuldade de compartilhar. Nós temos dificuldade de ensinar aquilo que o Senhor já nos ensinou.
Ele não quer que nós ensinemos nada do que nós não conhecemos. Ele quer que nós compartilhemos aquilo que Ele já fez na nossa vida. E Ele não quer simplesmente que nós evangelizemos. Não, não é só isto. Ele não quer simplesmente que nós verbalizemos a nossa fé. Ele quer que nós ensine. E para ensinar, precisa sentar, precisa andar com a pessoa. Precisa dedicar tempo. Precisa ter relacionamento. E isto o Senhor Jesus espera de cada um daqueles que já confessaram Ele como seu Senhor e Salvador. O pecador, ele tem a liberdade de aceitar o chamado de Jesus ou não. O chamado de Cristo é para todo pecador. Mas uma vez que nós aceitamos o seu chamado, aí nós temos a obrigação de ouvir a sua ordem, de cumprir a sua missão. Fazer discípulos é a ordem para os seus discípulos e só pode cumprir esta ordem quem já é discípulo de Jesus. Ele não dá essa ordem para quem ainda não se tornou discípulo dele. É um privilégio. Não devemos ter isto como um peso sobre os nossos ombros. Não devemos ter esta ordem como algo que nós não conseguimos fazer. Sozinhos, somos completamente incapazes. Mas Ele promete a sua companhia conosco cada momento da nossa vida. Nós podemos pensar na pessoa que nós mais amamos. Certa vez eu fui a um treinamento de igreja multiplicadora. Peguei um táxi, era uma moça, taxista, e ali comecei a conversar com ela e disse: Virna, eu gostaria de te apresentar uma pessoa muito interessante que eu amo de paixão. E ela perguntou: quem? Você tem alguma fotografia dele aí? Eu disse: não, não tenho fotografia. Mas esta pessoa anda comigo 24 horas por dia e eu quero apresentar ele a você. Posso? Ela disse: quem é, pastor? Eu digo: é Jesus Cristo. Ela disse: pastor, estou precisando conhecer esta pessoa que anda com o senhor 24 horas por dia. A minha casa, e começou a contar a situação dela. Os filhos, um deles estava nas drogas e ela não sabia o que fazer. O marido havia abandonado ela há muitos anos e ela criava esses dois filhos sozinha. Ela disse: tem dia, pastor, que eu venho trabalhar, mas o meu coração é tão angustiado que não me dá vontade nem de levantar. Eu digo: pois eu quero lhe apresentar ele. Ele pode mudar a sua vida. E você aceitando, mudando a sua vida, você vai poder apresentar para os seus filhos o que ele é capaz de fazer. Porque ele fez na minha vida. E eu quero contar para você justamente o que esta pessoa que eu quero lhe apresentar fez na minha vida. E eu comecei a contar para ela, em poucas palavras, o que ele fez na minha vida. E eu disse que o que ele fez na minha vida podia fazer na vida dela e na vida dos seus filhos. Logo depois chegamos ao aeroporto, estava um outro pastor comigo que ia para Belo Horizonte. Ele disse: pastor, o senhor não vai convidar a Virna a aceitar esta pessoa que anda com o senhor 24 horas por dia, a andar com ela também? Você não quer perguntar a ela se ela quer? E eu pedi perdão a Virna e eu disse: Virna, você aceita, você quer tomar essa decisão agora de receber a Jesus?
esta pessoa que eu lhe apresentei durante a nossa viagem, e ela disse: pastor, não tenho outra opção. Eu não sei, não conheço, não sei, nunca mais a vi. Porque ela nos transportou do aeroporto do Espírito Santo até o hotel onde nós íamos receber a instrução a respeito de igreja multiplicadora. Mas certo que ela disse que tinha uma Bíblia em casa, que ia se dedicar mais a conhecê-lo. Porque eu disse para ela: você vai conhecer cada vez mais na medida que você vai lendo a Bíblia. Você tem Bíblia em casa? Ela disse: tenho. Eu digo: pois leia. E você vai aprender muitas outras coisas que você vai poder apresentar aos seus filhos. E, gente, eu contei essa história porque são muitas pessoas semelhantes a esta jovem senhora que me transportou do hotel para o aeroporto. São muitos. As famílias estão se deteriorando. As famílias estão se acabando. Há muitos pais que não sabem mais o que fazer. Há muitos, não são poucos, que veem os pais se separando, que veem os pais se degladiando dentro de casa e não tem mais esperança. E a esperança deste povo são os verdadeiros discípulos de Jesus, que pode fazer novos discípulos e levar isto a todo o mundo, mostrando que há jeito, há solução, e somente através de Cristo Jesus há solução para cada vida, para cada ser humano. E é a igreja que tem que fazer esse trabalho, somos nós. Cumprir a grande comissão exige dos seus discípulos, ou seja, dos discípulos de Jesus, que nós muitas vezes teremos que abandonar nossos planos pessoais e assumirmos os planos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é Deus. Assumirmos os planos de Deus para nossas vidas. Implica submeter-se a Deus, submeter-se à sua ordem, à sua vontade. Abrirmos mão, muitas vezes, dos nossos próprios sonhos, dos nossos planos, das nossas expectativas, por dos que são muito, mas muito superiores aos meus planos. Podemos dar jeito na nossa vida, à nossa maneira. E não podemos. Nós somos chamados pelo próprio Cristo de pequeninos, de criancinhas, e uma criança não sabe tomar decisões para si próprio. E é por isso que precisamos depender de Deus, depender daquilo que o Senhor tem para nós. Melhor, para transmitirmos a outros que precisam. Nós não podemos ignorar. Não podemos ignorar a Jesus. Tudo aquilo que ele deixou escrito na Bíblia Sagrada, tudo aquilo que ele deixou ali revelado, porque na verdade quem escreveram foram seus discípulos, mas eles acompanharam cada atitude de Jesus, e tudo que foi escrito aqui são verdades. Eles presenciaram, foram testemunhas ocular. E nós a temos em nossas mãos. Todos os ensinamentos nessa terra. E só depende de nós. Jesus nos convida a sermos seus discípulos de vida. Nós precisamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós desejamos. Nós precisamos mudar muitas coisas, ou mudar tudo. O amanhã, nós não sabemos, mas Ele sabe todas as coisas e precisamos depender dEle. Portanto, aceite o convite de Jesus. Aceite ser discípulo dEle, para que você possa fazer diferença na vida de outros que lhe cercam. Porque quando nós aceitamos o seu convite,
quando nós aceitamos ser discípulo dele, ele está interessado que nós façamos diferença na vida de outros que nos cercam, a começar pela nossa família, a começar por aquelas pessoas que nós mais amamos. Ah, pastor, mas é muito difícil fazer isto. É muito difícil influenciar as pessoas que estão mais perto de nós, mas não é impossível. Talvez seja de fato muito difícil, mas não tem alegria maior de nós vermos o resultado do que o Senhor pode fazer na vida das pessoas que nós amamos. Portanto, aceite o convite de Jesus. Aceite ser discípulo e aceite fazer discípulo. E a alegria que você pode levar ao coração de um pecador aflito, muito maior a alegria do seu coração que o Senhor pode lhe dar. Vamos orar? Pai, nós agradecemos por cada um que o Senhor trouxe aqui esta noite. Muito obrigado pela tua palavra que nos ensina e que nos motiva a querermos ser instrumento de transformação, não somente daqueles que estão bem perto de nós, a nossa família, mas de muitos que possamos influenciá-los com aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Que possamos... Pai, o Senhor conhece cada vida de cada um, pois o Senhor tem todo o poder, todo o poder foi dado de todo e qualquer pecador que busque o Senhor. Portanto, o chamado do Senhor para ser discípulo do Senhor e para fazer discípulos. Muito obrigado pela tua presença aqui em nosso meio. Nós não te vemos, mas sabemos que o Senhor é presente, porque o Senhor mesmo foi quem prometeu que estaria conosco todos os dias, cada momento, até a consumação dos séculos. E por isso nós te agradecemos pela tua presença aqui, pois ela faz toda a diferença neste culto. Muito obrigado, Pai. Oramos-te em nome de Jesus. Amém.